Oi pessoal, meu nome é Nádia Monte, eu tenho 28 anos e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Ainda na infância eu tive alguns problemas e aí por volta dos 7, 8 anos eu sentia que eu tinha uma tristeza muito profunda e aos 10 anos também e eu não sabia o que era, porém eu estudava normalmente, eu fazia tudo normalmente e não contava para os meus pais e não contava para ninguém sobre aquela tristeza profunda que eu sentia. E aí por volta dos 12 anos eu passei a ter uma arritmia cardíaca, ia ao cardiologista, minha mãe não entendia o porquê, eu tinha algumas questões com o meu sono. E aí só quando eu fiquei maior que eu descobri que aquilo era uma depressão. Sim, crianças também podem ter depressão e a gente tem que se atentar para as nossas crianças, né, ao nosso redor. Nem tudo é depressão, mas pode ser que seja. E aí eu fui crescendo e entrei na faculdade. Lá na faculdade eu também comecei a viver alguns embates que eu acho que todo jovem nessa época de faculdade acaba passando. E aí aquela tristeza profunda voltou. E pela primeira vez os meus pais ficaram sabendo da situação, né, daquela tristeza que eu já tinha uma predisposição. E me abateu muito, me abalou. Eu não ia para a igreja, eu fiquei um mês sem ir para a faculdade, pensei em desistir, mas aí Deus usou uma pessoa num culto em que a minha mãe me levou e essa pessoa disse que não era para eu desistir, não era para eu trancar a faculdade. E aquela pessoa nem sabia que eu fazia faculdade, então eu entendi que era a voz de Deus mesmo. E aí eu consegui concluir a faculdade e passei aquela fase ruim. Aí a partir dali os meus pais já sabiam que eu tinha essa predisposição. Depois veio a fase do trabalho. No meu trabalho eu fiquei bem sobrecarregada, eu fazia muitas coisas na empresa onde eu trabalhava e eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal. Eu dormia mal, eu me alimentava mal, eu estava sempre com uma arritmia cardíaca profunda e tudo isso ia abalando muito a minha fé. Eu orava pouco, trabalhava muito e o meu corpo emitia sinais de que não estava bom. Então, eu fiquei noiva do Felipe e no nosso relacionamento também nós tivemos um dardo inflamado, né? Em Efésios 6,16, a palavra de Deus diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem lança dardo, lança a fim de atingir um alvo, de atingir um objetivo. E o inimigo sabia que eu tinha algo que me incomodava bastante e ele lançou o dardo justamente onde me incomodava. E eu peguei o meu escudo da fé e joguei literalmente no chão. E o escudo, ele é uma ferramenta que protege o corpo inteiro, a mente, o coração. E eu fiquei com a mente e o coração completamente desprotegido em relação a essa situação. E aí, mais uma vez, eu tive uma recaída de depressão e talvez a pior de todas. Eu estava muito sobrecarregada, muito cansada, muito triste, com vontade de nada. Tudo que eu gostava de fazer anteriormente eu passei a não gostar de fazer. Para vocês terem noção, eu cheguei a ficar 2 dias sem comer, ficava sem tomar banho, ficava sem dormir bem. Teve um ano inteiro da minha vida que eu passei quase o ano inteiro sem dormir bem, só dormindo com medicação, que foi uma coisa que entrou posteriormente na minha vida. Eu passei a tomar muitos remédios, os psicólogos começaram a falar que de fato eu tinha depressão. A minha vida espiritual foi ficando muito minada, eu já não lia a Bíblia com aquela frequência que eu lia antes. Eu fiquei com vontade de fazer nada. Eu estava noiva, eu não queria me casar, eu não queria mais trabalhar. Eu já tinha pedido demissão, inclusive, daquele meu trabalho fatídico, porém eu tinha um trabalho como autônoma e não queria mais fazer, eu não queria absolutamente nada. E aí eu me encontrava exatamente naquela situação do versículo que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. De fato, o inimigo tentou várias coisas, ele tenta todos os dias nos desestabilizar e de fato eu estava bem desequilibrada, bem fora de mim. A minha identidade estava completamente mudada e é isso que o inimigo faz muitas vezes na nossa vida. Bota a nossa identidade em xeque. Quando ele tenta Jesus no deserto e pergunta para ele se ele de fato é o Filho de Deus, que faça tal coisa, ele está colocando em xeque a identidade do Pai e foi exatamente isso que ele fez comigo. Colocou em xeque a minha identidade
E eu já não me via mais como a mesma pessoa de antes, fazendo as mesmas coisas de antes, sentindo como antes. Mas Deus, muito bom comigo, enviou pessoas para orar por mim, enviou pessoas para interceder, enviou pessoas para me chamar para fazer coisas bacanas que eu nem queria fazer, mas eu precisava sair, porque eu fiquei de cama mesmo por muito tempo, com muitos pensamentos maus, pensamentos suicidas, pensamentos tristes mesmo. A vida virou de fato uma bagunça. Mas tem um versículo em Isaías 51:3 que diz: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Aqui Deus diz que a solidão de Sião, né, aquela terra que ficou inabitada, destruída por conta dos próprios pecados de Sião, ela vai ser restabelecida, ela vai ser renovada, vai ter som de música, vai ter ação de graça, essa referência a Isaías 51:3. E eu vejo que Deus quer isso para as nossas vidas, Ele quer restabelecer a nossa saúde, Ele quer restabelecer a nossa mente, Ele quer nos dar renovo. E em meio a tudo isso que eu vivi, eu via sempre a graça de Deus, a bondade de Deus. Ele sempre fez questão de falar que estava comigo em todo o tempo. Até mesmo no meio da aflição, teve um momento em que, um dia específico, que eu perguntei para Deus o que estava acontecendo. E aí, poucos dias depois, numa madrugada, eu recebi uma afronta do inimigo. Foi uma coisa muito profunda, muito espiritual. Nitidamente ele veio até a minha cama para me afrontar e dizer que queria me matar. E eu entendi que aquilo só aconteceu porque Deus ouviu a minha oração. Eu pedi para Deus para que eu entendesse claramente o que estava acontecendo, e o inimigo só pôde vir me afrontar porque Deus permitiu, para me mostrar o que estava acontecendo. Porque o inimigo não vai fazer nada na sua vida que não seja permissão de Deus. Parece loucura, porém Deus tem um plano em todas as coisas. Deus tem um propósito, porque Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Mais um versículo que, de todos que me enchiam, né, de conforto e de consolo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio para nos sarar em todos os sentidos, na vida aqui na terra, para nos sarar espiritualmente com a salvação. Então Ele não quer que nós fiquemos nessa situação de doença e tudo mais. Ele vai usar sim médicos, Ele vai usar medicações, Ele vai usar pessoas para colocar a mão dele de cura sobre nós, e vai curar também de uma forma instantânea, caso Ele queira. Depende muito do propósito de Deus. Então a gente tem que entender qual é o propósito dele para a minha vida. Um outro versículo que assim me enche de paz e me faz acreditar que Ele tem me curado porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Ele diz que Ele quer vivificar o nosso espírito abatido. Então eu sei que Deus colocou a mão dele sobre mim e eu tenho vivido experiências maravilhosas com Ele. Ele tem me restabelecido. Hoje eu não tenho necessidade de medicações como antigamente. Não banalizem a questão da medicação, não achem que é uma coisa que deve ser extinguida da vida de vocês, porém orem a Deus para que Ele ilumine o caminho de vocês. Deus colocou na minha vida médicos que até falavam de Jesus para mim dentro do consultório, para vocês terem noção do quão maravilhoso Ele é. E entendam que Ele veio certamente para que a gente tenha vida e vida em abundância. É isso que Ele tem feito por mim. Hoje eu me sinto bem melhor, hoje eu me sinto com a minha identidade no lugar em que ela tem que estar, e também sou muito mais feliz. Eu tenho meu filho, que foi um presente enorme que Deus me deu, então Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Se você também está vivendo uma opressão, uma depressão ou um problema em qualquer outra área, porque pode não ser uma depressão, mas entenda, Deus quer te curar. Assim como Ele tem agido na minha vida,
em meio a tantos contratempos, né? Eu não tenho nem 30 anos ainda, eu sei que eu vou viver outras coisas, mas Deus sempre vai estar comigo em todas elas. É isso. Everything that I've had, praise the Lord. Worship Christ with the best of your portions. I know I won't forget all He's done. He's the strength in this race that I run.